Olá, bem-vindo ao podcast Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e estamos começando mais um episódio. Neste podcast a gente usa as cartas como caminhos para falar sobre assuntos muito maiores como amor, saúde, fé, espiritualidade, magia e tudo mais. Vem comigo? Olá, e antes da gente começar, se você ainda não me segue no Instagram, no TikTok, me procura lá com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer participar aqui do podcast, se você quer que eu responda uma pergunta sobre tarô, sobre espiritualidade, sobre magia, sobre a vida, me adiciona lá em uma das redes, me manda uma DM que eu vou selecionar algumas perguntas para os próximos episódios para a gente conversar, tá? E bom, indo para nossa mensagem de hoje, né, para o que as cartas estão trazendo aqui como um assunto relevante, importante, eu queria começar com uma pergunta, né? Como você tem vivido o sagrado na sua vida? E quando eu falo em sagrado, eu não estou falando de religião especificamente, eu não estou falando de uma forma de crença específica, e sim daquilo que é inerente à nossa alma, né? Daquilo que é inerente a nós enquanto seres vivos, né? Todos nós temos uma sacralidade dentro de nós, mas nem sempre nos conectamos com ela, né? Nós vivemos em uma sociedade, a maior parte de nós, pelo menos, né? Vivemos numa sociedade que quase sempre nos proíbe, né, de certa forma, de estarmos conectados ao que é sagrado. Nós vivemos num ritmo que está sempre ditando que a gente tem que ignorar aquilo que é parte do nosso corpo, parte da nossa, do nosso lado mais humano mesmo, né, mais natural. Então, nós estamos sempre em situações onde a gente tem que ignorar o nosso lado sagrado, né? Onde a gente tem que ignorar as nossas sensações, as nossas intuições, onde a gente ignora muitas vezes aquilo que a gente acredita e principalmente a gente vive numa sociedade que muitas vezes incita a violência, o ódio, a rivalidade, o ego, né? E a gente acaba esquecendo do poder que existe dentro de nós de nos conectarmos com as outras pessoas, com as coisas, com os animais, com a natureza, de uma maneira bastante pura, né? De uma maneira harmoniosa, de uma forma em que estamos todos conectados numa mesma experiência e conectados através de uma sensação de amor que até desafia muitas vezes o que a gente entende como amor na sociedade, né? Se a gente se permite se conectar com essa espiritualidade, com essa centelha divina, né, que temos dentro de nós, se a gente se permite se conectar com essa capacidade criativa que existe dentro da nossa alma, que não está ligada só ao nosso conhecimento teórico, né, mas aquela capacidade criativa que nós carregamos realmente dentro de nós, a gente começa a sentir um tipo de amor que ele é direcionado ao todo, né? E ele é aquele amor muito mais altruísta. É um tipo de sentimento que a gente consegue ter para com o resto das coisas, de que a gente não precisa dominar nada,
para que as coisas façam parte da gente. A gente não precisa dominar a natureza, a gente não precisa dominar o outro, a gente não precisa dominar os animais, e a gente passa a ter um certo carinho pelo ciclo das coisas, né? A gente passa a ter um certo carinho, inclusive pelas nossas fraquezas e pelas nossas virtudes. Então, vivenciar o sagrado no nosso dia a dia não apenas é uma prática religiosa ou que deve ser mantida separadamente, né? Vivenciar o sagrado não é tirar, pode ser, mas não deveria ser, né? Tirar alguns minutos do seu dia para se conectar apenas com o sagrado naquele momento, né? A gente se conecta com esse lado sagrado o tempo todo. Um exemplo de como a gente percebe essa sacralidade, essa sabedoria divina também, que existe dentro de nós, por exemplo, pensando nas lições que a gente aprende ao longo da vida. Muitas vezes nós passamos por lições muito valiosas, lições muito interessantes, né? Mesmo difíceis também, mas a gente se apega no lado ruim, né? A gente pensa assim, eu passei por isso e por aquilo, e tá tudo bem você, né? Não quer dizer que você tem que ver tudo como maravilhoso o tempo todo, até porque não é assim que a vida funciona, né? A vida não funciona só de luz, funciona também com sombras, então não quer dizer que a gente tem que estar sempre feliz pelas coisas que a gente passa. Mas no momento em que a gente passa por alguma coisa, alguma lição fica daquilo, alguma lição tem que ficar daquilo, né? Porque se a gente passa por uma coisa sem aprender, também não faz sentido, né? Assim, nem que seja um aprendizado do tipo, isso eu não vou repetir, ou essa situação eu não vou encarar novamente, né? Nem que seja um aprendizado simplesmente de que aquilo foi ruim. Mas a gente muitas vezes esquece, né? E a gente começa a colocar na nossa bagagem sagrada, a gente começa a colocar os pesos, né? A gente começa a colocar as pedras que a gente encontrou, a gente começa a colocar os problemas, as raivas, né? E a gente esquece de colocar a lição. Eu sempre tenho para mim que a lição, ela é uma bagagem que não pesa. Se a bagagem tá pesada, se tá difícil carregar aquilo, é porque você não tá carregando o ensinamento. Você tá carregando talvez a raiva, talvez a mágoa, talvez a culpa, né? Mas você não tá carregando com você somente o aprendizado. E é muito importante a gente esvaziar essa bagagem daquilo que pesa, né? É importante a gente esvaziar essa bagagem das coisas que não fazem mais sentido. E pensando nisso, eu até gostaria de deixar uma sugestão de uma meditação. Eu vou deixar ao final do episódio. Então, se você quiser uma meditação para te ajudar a esvaziar um pouco essa bagagem daquilo que pesa e trocar ela por uma bagagem de lições, me acompanha no final do episódio. Bom, e uma outra questão com relação a como a gente vive o sagrado também fala sobre o nosso conhecimento, no sentido de que a gente pode acumular, e a gente deve sim sempre buscar e acumular o conhecimento teórico, o conhecimento através dos livros, das aulas, dos ensinamentos, mas existe um conhecimento que ele só é adquirido através das experiências. E isso também fala das lições, né? Então, existem conhecimentos que a gente pode ouvir, a gente pode ler, a gente pode buscar, mas a gente só vai obter de fato com a experiência. E quando a gente tem isso em mente, quando a gente entende que existem conhecimentos que a gente só vai obter através da experiência, através de vivenciar aquela situação, não apenas a gente se abre para vivenciar novas situações, porque a gente entende que cada situação pode trazer um novo aprendizado,
como também a gente começa a entender e aceitar que tá tudo bem não saber tudo. Tá tudo bem não ter todas as respostas, tá tudo bem você não saber todas as coisas. Inclusive, reconhecer que não se sabe tudo é um sinal de sabedoria muito maior do que achar que sabe todas as respostas, que sabe toda a verdade. Quando a gente entende que existem experiências específicas que trazem conhecimentos específicos, a gente entende também que então tem coisas que algumas pessoas vivenciaram que a gente talvez nunca saiba, e existem coisas que a gente vivenciou que outras pessoas também nunca vão saber. Gente, desculpa, mas podcaster que tem gato tem intervalos inesperados. Mas como eu ia dizendo, quando a gente entende que a gente nunca vai conseguir vivenciar todas as experiências possíveis do mundo, pelo menos não em uma vivência só, a gente começa a entender também e a valorizar muito o sagrado das outras pessoas também. A gente entende que as pessoas, sejam as pessoas com quem a gente convive todo dia, sejam pessoas do outro lado do mundo, cada pessoa está vivenciando o mundo e a vida de uma maneira tão única que a gente dificilmente vai conseguir entender a multiplicidade, né, dessas experiências, a pluralidade desse conhecimento, dessa sabedoria, né? E a gente começa a entender também o quanto que a sabedoria ela é uma coisa muito diversa, né? O quanto que a sabedoria ela não é marcada por quantos cursos você tem, por quantos diplomas você tem, por qual o seu cargo no seu trabalho, pela sua idade. A sabedoria, ela está intrinsecamente conectada às nossas experiências de vida, às nossas lições, às nossas transformações, às nossas inovações, às nossas criações, né? Então, ela está extremamente conectada com como a gente vivencia o mundo e como a gente vivencia aquilo que é sagrado para a gente. E eu tenho para mim, inclusive, que quando a gente passa a reconhecer o divino, o sagrado no outro, quando a gente entende que o outro ele é uma face do divino, uma face da divindade, quando a gente entende realmente, né, o que significa Namastê, que é o sagrado em mim, reconhece o que há de sagrado em você, a gente entende que a gente dá valor às diferentes faces das pessoas e fica mais fácil da gente se entender também nesse todo, né? A gente deixa de ter como parâmetro apenas aquilo que vem da sociedade, aquilo que vem da nossa sociedade moderna, né? Digamos, a gente tira aqueles parâmetros de sucesso, de sabedoria, de conhecimento. Isso não é para tirar o valor do conhecimento técnico de forma alguma, porque a gente tem, como já diria Tebilu, tem que buscar conhecimento, mas é para mostrar que existem outras formas de conhecimento tão válidas quanto as formas tidas como tradicionais. Se a gente pensa nas diferentes pessoas, né, a gente começa a entender também essa sacralidade numa senhora de idade que tem toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento de muitos anos de vida, de percepções. Por isso que a gente tem, né, essa beleza da ancestralidade, o que a gente aprende com os pais, com os avós, com as avós, a gente aprende com as nossas mães, que aprenderam com as mães delas e assim por diante. A gente também vê a sacralidade e a sabedoria de uma criança que vê as coisas com um olho muito mais imaginativo e muito mais, por conta disso, muito mais conectado também com esse lado divino que não se prende nas coisas que depois de adultos a gente começa a achar que são as únicas coisas possíveis, né? A gente vê a sabedoria em todo tipo de pessoa, em todo tipo de vivência,
E a gente vê que o sagrado ele está em tudo. Cada pessoa é uma face daquilo que é sagrado, né? Porque o sagrado ele é muito complexo. Independente do nome que você dê, o nome que você reconheça, aquilo que é divino, existe uma complexidade muito grande na, na espiritualidade, né? Na natureza. Como eu falei, nada é composto só de luz, nada é composto só de sombras, e é justamente essa mistura que faz cada faceta do sagrado ser importante e ter o seu motivo de existir. Então, quando a gente consegue reconhecer essa face no outro, quando a gente vê o que o outro traz de sagrado, a gente também entende que somos parte desse sagrado coletivo, dessa universalidade. E assim fica mais fácil também da gente viver o sagrado no dia a dia, de a gente perceber as nossas ações mais simples, mais cotidianas, como algo sagrado. O ato de cozinhar alguma coisa, de preparar um alimento, é um ato sagrado. Mesmo que você esteja fazendo uma refeição rápida, que você esteja fazendo alguma coisa com aquilo que você tem em casa, aquilo é um ato sagrado, né? Você está transformando alguma coisa. Você está colocando da sua energia, do seu empenho em transformar alguma coisa em outra. E se você está fazendo para alimentar alguém que você ama, isso se torna ainda mais sagrado. Cuidar da casa, limpar a casa é um ato sagrado. Cuidar do ambiente que você vive, mesmo que não seja onde você gostaria de estar, mas é um ato de trazer essa sacralidade para o seu dia a dia. Cuidar de si, reconhecer as fraquezas, reconhecer as necessidades, admitir que precisa de ajuda quando precisa, admitir que não sabe todas as coisas, todos esses são atos de sacralidade. Então a gente percebe que o sagrado ele pode estar separado, a gente pode ter os nossos momentos, os nossos rituais, as nossas orações, a gente pode e deve ter as práticas que para a gente significam essa conexão com as nossas crenças, mas a gente passa a entender que nada realmente se divide, nada realmente é separado. Todos os momentos que a gente vive são parte de uma teia sagrada, da qual a gente faz parte e da qual a gente precisa se lembrar de fazer parte também, porque, como eu falei, existem muitas coisas tentando nos puxar para fora dessa lembrança, tem muitas coisas tentando competir pela nossa atenção, tem muitas coisas que fazem a gente pensar que a gente não poderia ser inteiramente conectado ao sagrado, né? Que a gente não pode ser espiritualizado, a gente não pode estar em contato com a nossa face e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa de negócios, por exemplo. Que a gente não pode ser uma pessoa artística e, ao mesmo tempo, espiritualizada, e que a gente não pode, né? Tem muitos não pode na vida. E a gente precisa se lembrar que a gente pode sim, né? Que a gente pode, e não só a gente pode, como a gente deve. Tudo fica muito mais fluido quando a gente lembra que somos parte de uma coisa sagrada. Bom, essa foi a mensagem que eu senti para esse episódio. Acho que fica aí uma provocação para trazer essas atividades sagradas para o seu dia a dia. Na verdade, reconhecer as suas atividades do dia a dia como sagradas. Talvez pensar nelas como qual é a conexão que isso tem com o todo, né? O que isso representa quando eu penso no macro, quando eu estou limpando o ambiente onde eu trabalho. O que isso se conecta na natureza, nos mitos, na espiritualidade, né? Como que isso reverbera? Será que eu limpando o espaço onde eu trabalho, eu também não estou limpando os caminhos que me levam aos meus objetivos profissionais? Eu não estou tornando esse fluxo muito mais fácil? Se eu estou cuidando do meu corpo, se eu estou cuidando de mim, da minha mente, se eu estou me cuidando com amor,
Eu não estou também cuidando do caminho para que eu receba o amor que eu quero em troca, o amor que eu espero receber, o amor que eu espero ter na minha vida. Acho que fica esse questionamento para pensar sobre o sagrado, que esse episódio ficou maior do que os outros. Se você acompanhou até aqui, eu agradeço. Espero que essa mensagem reverbere bastante com as pessoas que precisam ouvi-la. Novamente, me segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, com o nome Tarô da Pequena Sábia, e me segue aqui onde você estiver ouvindo esse podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. E se você quer ouvir a meditação, fica aí comigo mais um pouquinho, que eu já vou falar ela agora. Bom, e se você ficou até aqui para ouvir a meditação, essa é uma meditação que eu gosto muito de sugerir quando eu estou fazendo leituras, quando eu encontro pessoas que precisam deixar para trás alguns pesos, que precisam deixar para trás algumas questões que elas estão carregando e que estão sendo muito pesadas. Então, e é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu preciso também. Você pode fazer a meditação ouvindo esse áudio como um guia, ou você pode ouvir toda a meditação que eu vou te falar e adaptar ela para a sua realidade, para as suas preferências, como você preferir, tá bom? Bom, então se imagine na porta de uma grande caverna. Você está na porta, entrando por ela, e você vai entrando carregando o seu peso, carregando sua mala. Você vê nas paredes da caverna algumas pinturas ou imagens que te lembram todos os pesos que você está carregando, todas as raivas, as mágoas, as dores, os receios, os medos, toda a culpa, todo o coração partido, tudo aquilo que você está carregando. Enquanto você adentra essa caverna cada vez mais, você vê tudo aquilo que está nessa mala. Você vê o que está pesando, aquilo que está sendo um fardo para você, aquilo que você vem carregando por achar que precisa, mas que você sabe que está atrapalhando o seu caminho. Talvez você perceba coisas que você nem sabia que estavam sendo tão pesadas. Vá adentrando essa caverna até você encontrar uma tocha ou uma fogueira, até você encontrar uma chama que vai iluminar todo o ambiente que você está. E você vai abrir essa sua mala. Você vai abrir a mala e você vai ver esses pesos na forma que eles aparecerem para você. Podem ser símbolos do que você viveu, podem ser pedras, podem ser correntes. Você vai ver esses elementos e você vai tirar um por um. Você vai tirar, você vai pensar sobre esse símbolo, você vai pensar sobre esse evento, vai pensar o que você aprendeu com essa situação, o que dessa situação você ainda quer manter, mas que não seja um peso, que seja uma pluma saindo dessas correntes, que seja uma brisa que sai dessas pedras. E você vai colocar somente esses ensinamentos que são leves dentro da sua mala. Você vai agradecer cada coisa que você viveu. Você vai agradecer o tempo que aquelas coisas ficaram com você, mas vai liberar elas para não estarem mais com você. Somente o que você aprendeu, somente o que te transformou para melhor, você vai manter. E você vai fazer esse momento, vai agradecer, vai se despedir dessas situações e você vai pegar a sua mala e você vai ver que ela está muito mais leve. Ela está quase imperceptível, mas você sabe que existe ali toda uma sabedoria, você se sente mais forte, você se sente mais capaz, você se sente com mais conhecimento, com mais entendimento de quem você é e da sua vida, dos seus ciclos. E você vai fazer o caminho inverso, você vai começar a sair dessa caverna. E agora, ao invés de você ver nas paredes aquilo que te machucava, você vai ver quem você é e quem você quer ser. Você vai se ver em momentos de poder, você vai se ver em momentos de alegria, em momentos de força, em momentos de muito conhecimento, você vai se ver usando esse conhecimento que veio das suas experiências
para alcançar aquilo que você quer, para conduzir o seu caminho, para você ter discernimento para suas próximas escolhas. E você vai caminhando, até você sair da caverna e você vai encontrar aí um cenário natural muito bonito. Pode ser de dia, pode ser de noite, mas um lugar que te traz muita paz, onde você se sinta em completa harmonia com quem você é agora e sem aqueles pesos, sem aquelas dores, sem aqueles sofrimentos, carregando apenas aquilo que é necessário, apenas aquilo que é positivo. Eu espero que te ajude bastante. E se você fizer essa meditação, quiser me contar, pode me seguir nas redes sociais e me contar como foi. Tenha uma boa noite, um bom dia, qual momento você estiver ouvindo. E até o próximo episódio. Tchau. Hi,